Ok, gravando? Então, gravando. Bem-vindos de volta, gente, a esse terceiro e último vídeo desse tema, levantado pelo amado irmão Wilson Zimmermann, novamente contribuindo aí para que existam pesquisas nesse canal. E esse vídeo se trata sobre como reconhecer um desdobramento em sonho. Para quem não acompanhou o vídeo anterior, que inclusive eu vou deixar na descrição, lá eu descrevi sobre o funcionamento, sobre a mecânica, sobre como funciona essa parte parapsíquica enquanto nós estamos dormindo. Então lá vai ter um pouco de fio de prata, meditação, em qual plano de existência acontece o nosso sono e quem está lá enquanto estamos dormindo. Vai ter sobre como funcionam as egrégoras, como nós podemos definir em qual dessas egrégoras nós vamos estar enquanto estamos dormindo e por que nós não nos lembramos de todo esse funcionamento quando acordamos, um fator que eu expliquei ainda que é muito simples. Então agora que nós recapitulamos o vídeo anterior, que nós conseguimos dar esse fio de volta para a meada, no nosso caso, que tratamos de ocultismo, de parapsicologia, demos esse fio de prata que ligou um vídeo no outro, eu vou descrever o quarto e último ponto de sabedoria desse tema, que é exatamente o que são os sonhos. Aliás, irmão Wilson, é aí que você começa a entender o porquê que você sente sensações em sonhos. Na verdade, gente, o aviso importante que tem para essa questão dos sonhos é de você conseguir entender bem esse procedimento das egrégoras afins. Por quê? Tal como eu expliquei no outro vídeo, aquilo que você passar vibrando pela maior quantidade de tempo durante a sua vigília, ou seja, durante a sua consciência, o seu estado de estar acordado, vai ser o que vai definir para qual egrégora você vai. E de forma aleatória expliquei para vocês que muita gente não consegue vibrar a mesma coisa o dia inteiro porque não tem nem consciência disso. E é importante. Porque no caso dos sonhos, quando nós desdobramos, que nós estamos dormindo, que o nosso corpo cósmico fica ligado, o fio de prata se desdobra, vira aquele fio, nosso corpo cósmico parece uma pipa, e que nós vamos lá para o planetério, nós vamos para uma egrégora que é respectiva ou a nossa evolução na encarnação atual, nesse momento evolutivo que nós estamos vivendo, ou a egrégora dos afins daquilo que nós passamos a maior parte do dia vibrando, daqueles sentimentos, daquelas energias que nós vibramos nos campos. Então, de noite, a hora que nós dormimos, há uma decodificação disto e é para a egrégora que você vai. E tal como eu expliquei, por mais que você esteja inconsciente, seu corpo cósmico está ali. E ele está decodificando tudo que você aprendeu enquanto estava acordado para fazer aquele confronto com tudo que você aprendeu durante esta encarnação. Ele confronta aquele upgrade do dia com o da vida como um todo, nesta encarnação. E pasmem-se vocês, esse momento
se tivesse como descrever a forma como ele acontece, ele é exatamente assim. Como se o nosso corpo cósmico estivesse o tempo todo conversando com afins sobre esses assuntos que são afins. Porque desta forma, conforme vai acontecendo essa conversa durante o sono entre os afins, vão se chegando a consensos, vão se chegando a entendimentos e vão sendo trabalhados esses pontos evolutivos de forma conjunta. E vejam que eu já falei para vocês em outros vídeos que o mal também evolui, né, gente? Não tanto quanto o bem, mas ele evolui. Ele chega ao plano etéreo ali. É até onde ele vai. Então, devido a essa interação que ocorre entre os afins, mesmo que nós estejamos conscientes, nós estamos participando de um simpósio, de uma conversa, de uma troca de ideias sobre coisas que nós vivemos durante o dia com outros afins, muitas das vezes, nesse consenso, se levantam mensagens importantes. E essas mensagens, no caso, são importantes para nós mesmos e a nossa evolução. E é onde acontece o fenômeno do sonho. O que é o fenômeno do sonho? Ele é quando um afim consegue passar uma mensagem que é importantíssima para a sua evolução pessoal enquanto você está dormindo, e mesmo inconsciente deste fato, que essa mensagem vai te fazer falta para você concluir essa evolução. E ela vai lá para a sua memória. Como você está de forma inconsciente, você está ali dormindo, o que acontece? Essa memória, ela tenta te avisar, essa consciência, essa memória cósmica que você tem, ela tenta te avisar de que algo importante está entrando naquele seu HD. Que é algo novo, que é algo que vai ser bom para você evoluir, ou então que te é um alerta na sua evolução de algo que você está fazendo errado e que estava te passando despercebido, mas como você está dormindo e nota, lembra que eu falei a similaridade do sonho, do sono, aliás, com a meditação? Como dormindo é um ponto onde a sua vibração eleva naturalmente, é um estado de relaxamento que eleva a sua capacidade vibracional ao ponto de alcançar o próximo plano de existência, tal como acontece na meditação. Nesse padrão vibracional, a sua memória, com você inconsciente, com você dormindo, ela está vendo que aquele recado importante está entrando e ela tenta te avisar de alguma forma, porque como você está inconsciente, ela precisa falar com você. E é quando acontecem os sonhos. Irmão Tarsis, sempre vai ser dessa forma? Existe outra ressalva. Existem mais duas formas disso acontecer, né? Que é exatamente o quê? Uma delas é retratada por quando você possui uma egrégora específica. Explique isso de novo para mim, irmão Tarsis, o que é uma egrégora específica. É quando você faz parte de um grupo em comum, uma religião que possui uma egrégora, uma ordem iniciática que possui uma egrégora, ou então mesmo uma profissão que possui uma egrégora, que possui uma organização ao ponto de os afins se relacionarem de alguma forma cosmicamente
com o mesmo processo evolutivo. E quando você desdobra e vai para a sua egrégora, vai para os seus, aqueles que estão lá, lembra que eu falei que os desencarnados, tanto que estão aguardando para reencarnar, tanto que já evoluíram e não vão mais reencarnar e muitas vezes trabalham auxiliando na evolução da humanidade, principalmente dentro dos seus, dentro dessas egrégoras, auxiliando os seus a evoluírem assim como aconteceu com ele. Lembra disso? Então é isso que acontece também. Você está inconsciente, mas você foi para a egrégora dos seus. Lá, os seus vão te ajudar a evoluir, porque são seus afins. E vão te falar. E eles estimulam a entrada dessa informação. Eles estimulam esses sonhos. Por isso que às vezes tem sonhos que parecem mais intensos, como se você estivesse realmente conversando com outras pessoas ou vivendo situações de forma real. Talvez você faça parte de uma egrégora e não tenha se dado conta disso. Talvez você realmente esteja numa realidade dos sonhos com pessoas interessadas em te ajudar e por isso que tem sonhos tão intensos. E note, meu caro irmão Wilsonzinho, minha irmã, você também é teosofista. Fica a dica. Será que o irmão não faz uma parte da egrégora teosófica? Será que é à toa que as coisas acontecem, que o irmão procurou a loja, que o irmão conseguiu me conhecer, que o irmão conseguiu fazer com que as pesquisas chegassem até o irmão, mesmo que fora dos assuntos das palestras, das datas das palestras? Fica a dica. Outra forma que pode ocorrer é o quê? É através do processo de avatarismo. Gente, o avatarismo, o avatar, para eu explicar os funcionamentos, seria necessário um vídeo só desse tema. Se vocês quiserem, comentem aí que eu faço. Eu vou pincelar de forma resumida para vocês entenderem. O avatar, ele é a personalidade que você foi em uma encarnação. Exemplo, Tarsis, ele é um avatar representando no plano material um eu superior, um sagrado anjo guardião, um conjunto de existências que formam um só conhecimento, um Tarsis completo com tudo que ele teve de aprendizado até hoje, durante todas as suas existências. O Tarsis é um avatar que representa ele nesta encarnação. E o que acontece para todos nós que estudamos teosofia, nós sabemos sobre a questão das memórias acásticas. Para quem estuda Cabala, sabe-se do sagrado anjo guardião. E para quem não estuda, inclusive, memória acástica é outro assunto que eu recomendo que para quem tem dificuldade, coloca no comentário aí, irmão Tarsis, faz, porque rende vídeo, é necessário explicar de uma forma mais detalhada. Pode acontecer desse eu superior nosso, ou de algum desses avatares desse eu superior, também nos abordar durante o sono, quando a gente está inconsciente, quanto a uma dessas informações que entrou e que servem para a nossa evolução pessoal, ou então que servem de alerta para algo que nós estamos fazendo de errado. Entendem? E como isso acontece? Lembra que eu falei que nós fazemos várias programações mentais? Inclusive tem vídeo falando sobre programação mental nesse canal que eu posso deixar também aí na descrição. Lembra desse assunto? E inclusive, para quem não sabe, na questão da sincronicidade, essas programações mentais, elas perduram durante existências, né?
E aí entra aquela questão. Sempre que nós estamos num upgrade, né, num momento evolutivo, aonde nós encostamos em algo que faltava para a gente evoluir e que a gente já vinha praticando durante várias existências, ou o avatar daquela existência aonde nós estávamos aprendendo esse algo que é tão importante para a nossa evolução, nos avisa em forma de sonho, ou o eu superior como um todo encosta, o assunto tocou, de repente pegou vários avatares, ele junta todo mundo e olha, você precisa dessa mensagem, você precisa ter atenção para essa questão. E aí vem os sonhos. Irmão Tarsis, e por que eu não entendo meu sonho? Por que é tão complexo às vezes compreender o que acontece num sonho? Eu vou finalizar explicando, porém volto a dizer, para explicar, eu vou resumir um assunto que também pode ser tema de vídeo se vocês quiserem, que são os arquétipos. Resume para mim o que é um arquétipo, para dar tempo de explicar e eu saber o que acontece no meu sonho, irmão. Resumo. Um arquétipo, ela é uma ideia raiz. Ela é um pensamento que gerou algo que ainda não existia. E a partir daquele pensamento, aquela criação ou criatura passou a existir pela primeira vez. E a partir da existência dela, foram existindo mais coisas, mas ela é a raiz, ela é a principal. Exemplo, animais relacionados ao mesmo conjunto biológico. Um lobo primitivo, por exemplo, e até chegar no cachorro. Nota que teve uma ideia inicial que foi tida primeiro e que foi manifestada na matéria primeiro, e a partir dela começaram a haver outras criações quando ela já estava, mas ela foi a raiz, ela foi o arquétipo. Tanto é que se a gente compara um lobo com um cachorro, nós achamos várias semelhanças, não só físicas, mas a questão da lealdade, a questão da amizade. Nota que não é por um acaso, derivam do mesmo arquétipo. Entenderam? Mesma coisa no caso dos felinos. Houve um primeiro felino assustador e daí foram vindo vários, mas aquela primeira ideia de felino que existiu, ela é o arquétipo. E o nosso cérebro, gente, funciona assim. Porque como nós tivemos muitas existências, e essas existências foram em várias épocas diferentes da Terra como um todo, do plano de existência material como um todo, existem concepções que nós temos cujo arquétipo pela qual nós a entendemos, a primeira vez que essa ideia foi adicionada na nossa cabeça, está ligada ao que a gente viu ou à situação que a gente viveu quando aquela ideia passou a existir dentro dessa nossa memória cósmica. E ela é uma raiz. E nos sonhos, como a maioria de nós estamos inconscientes, estamos descansando, na hora que nós precisamos receber essas mensagens que eu falei, elas são transmitidas através da raiz. Não de forma direta. Até porque muitas vezes essas mensagens, como eu falei,
estão sendo transmitidas pelo nosso próprio eu superior, pelo nosso próprio sagrado anjo guardião, ou seja, por nós mesmos de forma completa, a junção de toda a nossa evolução em todas as existências. Então, óbvio que como se trata disso, ele usa o que? Os arquétipos que todas essas existências entendem. E é por isso que eu sonho com situações. E é por isso que eu sonho com símbolos que representam coisas para o meu cérebro de maneira primordial. E é por isso que tem essa necessidade de todo aquele que vai estudar parapsicologia, seja para virar um parapsicólogo e atender pessoas, seja para compreender ele mesmo, como é que ele funciona e viver melhor, seja para ser um futuro ocultista, um futuro adepto, um futuro iniciado, um futuro religioso, seja para qualquer motivo que você for ter essa compreensão, você ter dois estudos. Quanto a compreender esses arquétipos, compreender essas linguagens do sonho e como é que elas funcionam. Para que você possa, sempre que sonhar, poder traduzir o seu próprio sonho. Receber, Cabala significa receber, tá, gente? Essa mensagem que veio para você em sonho. Nota que o profeta Daniel interpretava sonhos. Fica a dica para você receber essas informações e conseguir aproveitá-las na sua evolução pessoal. Ou então, para você poder interpretar os sonhos da pessoa que você está atendendo e fazer com que ela possa receber, possa utilizar essa mensagem na sua evolução pessoal. E para vocês, que no caso que não é uma questão clínica, que não é uma questão de parapsicologia, que assim como eu, além de serem apaixonados pelo lado científico da parapsicologia, também são apaixonados por ocultismo como eu sou, para que vocês possam afinar cada vez mais esse instrumento que vocês têm, para que vocês possam controlar cada vez mais a qualidade do seu sono, a forma como você vai estar sonhando, a forma como essas mensagens chegam até você. Irmão, então o ideal seria todo dia eu estar lúcido durante o meu sono. A meta é essa. Mas até entre os grandes iniciados, até entre os grandes adeptos, entre os grandes ocultistas, nós sabemos que o quê? Que se você todo dia sonhar de forma lúcida, sonhar de forma sabendo o que você está fazendo, até porque não é todo dia que chegam grandes mensagens para você, não é todo dia, né? Infelizmente deveria, mas não é todo dia que a gente faz grandes descobertas, faz evoluções significativas na nossa caminhada. Você abdica de descansar mentalmente. Sabe aquela sensação do cansaço mental, do estresse mental? Mas como eu falei, isso também é passível de solução. Conforme você vai afinando essa habilidade, conforme você vai se alinhando com essa habilidade, você pode, ao invés de ter que ficar usando a parapsicologia para estar lúcido em todos os seus sonhos, abdicando do seu descanso físico e mental, você pode alinhar a um ponto que você controle essas formas arquétipicas, que você dê uma atualizada nelas para uma língua que fica mais compreensível para você. É o caso das egrégoras. Cérebro, programação mental.
forças cósmicas e irmãos cósmicos que vão me receber na mesma egrégora quando eu estiver dormindo. Se por um acaso tiver uma mensagem para mim que seja importante, vocês podem, nos meus sonhos, me transmiti-la de uma forma que seja mais compreensível, mais fácil, que ao invés de envolver aquela questão arquétipica, primitiva, envolva uma atualizada concernente à egrégora que eu faço parte. E quando você vai indo por esse caminho, você vai percebendo que os seus sonhos vão virando coisas mais mágicas. De repente, essa mensagem, ao invés de vir em forma de arquétipo, você sonha que estava dentro de um templo, ou estava dentro de uma loja teosófica, ou estava dentro da sua igreja, e de repente levantou um pastor, você não conhecia quem era, mas você sabia que era uma autoridade na sua religião, na sua ordem iniciática, e fala para você: olha, irmão, é isso que você precisa fazer, nisso aqui você acertou, e você fica com aquele sonho. E nota que quando isso acontece, você acorda até lembrando do sonho. Nota que não é à toa. Então, gente, fica a dica. Eu sei que se trata de um assunto complexo, eu sei que transformar esse assunto complexo, que é digno de um grande estudo, em apenas 3 vídeos, não é um propício para uma compreensão completa, mas eu sei que é o suficiente para vocês entenderem o que acontece durante o sono de vocês e o que acontece quando vocês estão sonhando. Para mais informações, vocês sabem que vocês podem contar comigo para tudo. Me deixa aí nos comentários. Irmão Tarsis, meu comentário é de uma dúvida em cima desse vídeo, assunto tal que foi falado nesse vídeo. Descreve ele para mim, detalhe ele para mim, para eu poder me alinhar, que eu acredito que eu estou nesse degrau, preciso aprender isso. Faço sim, com o maior prazer. Gravo um vídeo para você. Aliás, gente, desculpa, vocês sabem o que acontece. Falei que não sou youtuber, não sou editor, nem de áudio, nem de vídeo. Às vezes vai aparecer um vizinho com uma música que não é concernente ao vídeo, vai aparecer um vendedor de alguma coisa, mas isso aí faz parte, acho que serve só pra gente dar risada. No demais, na parte séria, contatem para mim aí embaixo todas as suas dúvidas que eu vou responder com o maior carinho. Espero, irmão Wilson, ter esclarecido bastante coisa para você quanto ao assunto que você me propôs. E eu desejo que o grande diamante equilátero brilhe na direção de vocês com um brilho tão intenso, capaz de recarregar toda a energia cósmica que vocês gastaram e deixar com vocês reservas, estoques, para vocês usarem para todas as manifestações que vocês forem fazer para o bem. E que o raio desse brilho seja tão grande, mas tão grande, que não importa para onde vocês olharem, se para cima, se para baixo, se para um lado, se para o outro, se para trás ou se para frente, vocês não consigam nem enxergar as trevas que estão ao redor do universo. Que a vida de vocês sejam só luz. Namastê.